Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo o mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 262 e minguando até 1028 dias, 2 de setembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Muita graça. Deus é muito bonito, né? De todas as formas. Tudo que foi dito nesse contexto, né? Passando desse aqui, no blog, movimento da língua gloriado com Deus, muito interessante. Vocês que estão entrando aqui, vocês tá chegando agora, né? Vocês vejam tudo que foi dito, todos os blogs. Agora eu estou produzindo Movimento da Língua Gloriado com Cristo. São muitas coisas esclarecedor. Muitas das vezes eu pego expressões dentro da sociedade e trago ela para cá, para mim representar ela. Mas muitas dessas expressões que vêm, ela vem de uma forma, uma história contada. Essa história ela pode ser verdadeira e pode ser falsa. O que seria uma história verdadeira? Existem planos, por exemplo, ideológicos, históricos, né, que eles vêm trazendo essa ideia, trabalhando isso na consciência das pessoas, né? Sistema, por exemplo, sistema planetário, né? A ida do homem na Lua, tudo isso muitas das vezes é uma ideologia. Existe muitas coisas, existe causa, por exemplo, batalha, guerra física e emocional, existe muito isso, uma guerra física e emocional, mas as guerras física e emocional, as guerras civil, as pessoas, elas mesmas provocam isso dentro da sociedade. E elas obrigam muitas das vezes os atos conscientes a justificar essas desgraças que ela vem fazendo dentro da sociedade. Porque não dá para você falar com as pessoas, para elas consertar. Isso seria uma manipulação. Hoje o que acontece é uma amplicidade. As pessoas, para elas não se sentir preso num espaço só, elas têm essa liberdade para que esse espaço dela possa conscientizar o seu próprio corpo, a sua própria consciência. Imagina, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Vocês vão entender. Vamos supor que eu sou governante de um estado e eu vou determinar uma lei para todo mundo viver. Se as pessoas têm uma lei, elas não têm liberdade. Elas vão ser manipuladas por esse ditador que está fazendo lei. Elas nunca vão ter consciência e nunca vai relacionar com Deus, porque a liberdade que ela poderia ter, o governante está tirando dela. Hoje em dia, com esse sistema político, o poder ele entra para dentro da sociedade com liberdade e as pessoas trabalham suas consciências com Deus. Só isso. Entenda? Aí quem é que tira a liberdade das pessoas, por exemplo, hoje em dia, quem é que tira? O próprio relacionamento social. É ele que muitas das vezes fica cercado. São o seu vizinho. Você não pode confiar no seu vizinho. São os seus colegas de trabalho. Você não pode confiar nos seus colegas de trabalho. Então você fica oprimido. E vocês vão querer responsabilizar isso um poder que já está negado. Deus negou o poder.
né, esse poder aqui para o homem. Aí, como é que você sabe que está negado? É porque está negado. Você olha para dentro da sociedade, tudo aí está aí. Mas entenda que, de uma certa forma, quando tem lei, você está sendo manipulado. Quando não tem lei, vocês trabalham as suas consciências com Deus, certo? Quando não tem a lei, é uma graça. Isso é uma coisa que gera muita complexidade. As pessoas de entendimento simples, vai demorar anos para desenvolver isso dentro da sociedade e entender a grande é Deus, né? Que deu para nós a graça verdadeira da nossa salvação, né? Que não se aplica a corpo físico e emocional, é bom vocês entenderem, e tirou esse poder de controlar as pessoas com lei. Aí, irmão, isso é uma delicadeza. Trabalhe aí nas suas consciências. Eu sei que vocês têm essa capacidade de desenvolver isso. Automaticamente eu estou falando isso para que as suas consciências abram, entendeu? O sistema político, o antissocialismo, o anticristo é uma liberdade para que as pessoas trabalhem isso dentro do seu espaço, dentro da sua consciência. Mas aí nos seus relacionamentos sociais, ele mesmo vem te oprimindo, vem te tirando as suas liberdades, né? Ah, você não fala direito. Ah, você tá feio. Ah, você não é isso. Ah, você não é aquilo. Eles têm uma pessoa perfeita. Ah, eu não posso confiar na pessoa que é meu vizinho. Tudo isso é uma opressão que vem quando ela não sai da inconsciência para afetar a pessoa, o emocional da pessoa, ela vem de uma forma agressiva, né? De uma forma. São várias complexidades, vocês vão entendendo da sua forma, existem várias ideias para entender isso, ok? Mas em princípio você entenda que a lei ela tira a liberdade e a ausência dessa lei, ela te dá uma liberdade para você trabalhar isso de uma forma boa, dentro do seu espaço, certo? Sem afligir os relacionamentos sociais. Aí fica tudo bonito. Deus deu a liberdade para nós, para que nós trabalhe dentro de nós isso. Só isso. E acredite, irmão, se você é uma pessoa boa, você não vai sofrer nada da sua sociedade. Nada vai chegar até você. Se você é uma pessoa boa, não precisa se preocupar, não. O mundo pode cair e tudo vai ficar bom para você. Você vai estar protegido. É só você confiar em Deus. Mas não, as pessoas não confiam em Deus, nega Deus no seu íntimo e começa a agir com medo. Ah, eu não posso fazer isso porque fulano de tal está assim, está aqui. E fica o medo dela, ela própria vai afetar o relacionamento social, vai maltratar o relacionamento social. Aí o que vai acontecer? É uma brecha para que todas aquelas coisas negadas, aquelas coisas ruins, vêm para dentro de você. O medo é uma brecha, entenda isso. O Cristo, ele não deixará de ser um poder, pois este mesmo se movimenta para a sua glória. Porém, ele pode ser negado pelos corpos de Cristo e criando o anticristo de um corpo comum, aonde os corpos de Cristo negam a sua própria origem do corpo, e se desligando de vossas próprias origens, formalizando uma negação de Cristo, e sendo que a palavra da vida é a aceitação deste poder, e sendo a negação é anticristo, de um corpo comum. Sendo que o espírito de corpo comum, ele se move para o seu corpo, e sendo este o poder de seu espírito, e se forma, e de forma que o espírito, ele ordena o seu corpo, e o corpo executa esta ordem do seu espírito, e sendo o espírito o poder de um corpo comum, e um se movimenta para o outro. O espírito a gente pode chamar ele de consciência. A consciência boa, ela é uma origem. Ela é a origem de Deus. Mas o que acontece? Tudo no seu corpo é a funcionalidade do espírito.
O espírito, ele é separado do corpo, ele é separado. Aqui, ó, o espírito está aqui, nessa parte aqui, e aqui está o seu corpo, ele é separado. Mas esse espírito é ele que comanda o seu corpo, é ele que dá poder para o seu corpo raciocinar, é ele que movimenta o seu corpo, certo? Tudo que vem daqui é o espírito. Aí, por exemplo, como é que você sabe que você está sendo negado? Você, o espírito aqui formou a palavra da vida, você está sendo aceito. Você está sendo aceito por Deus. Você está sendo aceito por Cristo. Você está sendo gloriado com Cristo. Muitas pessoas que estejam sendo gloriado com Cristo, ela é negado pelo relacionamento social, porque eles não têm ciência de como fazer isso. Aí, aí tudo está te rodeando, ela está te oprimindo, eles estão te oprimindo até então. Mas aí se você tem a palavra da vida, você está sendo gloriado com Cristo. Mas você mentiu, você está negando todo o seu relacionamento social da mesma forma. Ou você nega ele mentindo de você mesmo, você nega todo o seu relacionamento mentindo de você mesmo, ou eles te negam por não ter ciência de quem você é. Você pode estar sendo gloriado com Cristo e as pessoas todas te negando. Então, significa que, de uma certa forma, que eles estão se separando, eles estão querendo, muitas das vezes, viver a sua vida da sua forma, do seu jeito. Mas até então, compreenda que o seu espírito é ele que comanda o seu corpo, é ele que dá autoridade para o seu corpo, é ele que determina todas as ações do corpo, assim como o Espírito de Deus, ele determina todo o seu poder dentro do Cristo. O Cristo é uma negação do poder de Deus, mas quando as pessoas confessam a palavra da vida, ele começa a aparecer dentro do Cristo. Suponhamos que Cristo é uma noite, noite, tudo escuro. Aí aparece a palavra da vida, e já começa a trazer uma luzinha. Oh, o cara ali é muito bom, né? Está sendo gloriado com Cristo, né? Olha que bonito, bonito. Ah, eu quero tomar um café com ele. Vamos conversar uma coisa boa. Vamos falar de uma coisa que seja agradável. Hoje em dia, para você fazer um trabalho social, você tem que se isolar muitas das vezes da sua família, às vezes até mesmo das pessoas íntimo querido, porque de uma certa forma isso é muito delicado, certos irmãos? Porque entraram muita ideologia, a gente quer estar, mas a gente são impedido. De uma certa forma, a gente está sendo negado, certo? De uma certa forma, a gente está sendo negado por causa de quê? Das doutrinas que eles veio, pelo aquele relacionamento, tudo certo. O importante, muitas das vezes, é que um dia nós vamos ter essa possibilidade de restaurar o nosso relacionamento social, restaurar todas as nossas relações íntimas, digamos, de tudo que as pessoas que estão à sua volta, aquelas pessoas que você considera, que você admira, mas você sabe que tem um bloqueio porque ela está confessando uma coisa diferente de você. Ela está numa comunidade que muitas das vezes não tem nada a ver com a verdadeira formação de Cristo. Ela está deixando de ser gloriado com Cristo para ser gloriado como sacrifício do corpo vivo. Isso divide tudo. Não é o caso da gente criticar as religiões das pessoas, dele estar, você está errado, você está certo. Não é você que vai é, convencer as pessoas do pecado. Fique tranquilo no seu espaço, trabalhe isso dentro de você, o seu íntimo, desenvolve. Quando você tem oportunidade, fala da sua forma, do seu jeito. Não precisa usar o nome de ninguém. Fulano de tal, tá assim, tá aqui, tá aqui. Não importa, o nome dele é dele. Jesus é isso, é isso. O nome dele é dele, né? Ele que está confessando Jesus, ele que está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. O nome dele, eu não preciso chegar aqui e confessar o nome de pessoa, de um corpo físico e emocional. É eu e Deus, certo? Aí quando eu quero relacionar meu irmão bem, eu lembro de Cristo, que ele tem uma palavra da vida e que eu posso relacionar meu irmão à verdade. Meu irmão, vamos tomar um café junto, vamos falar de uma coisa boa, que isso é satisfatório, isso é bom, isso é gostoso para viver harmonia.
sabe? Você não sentir constrangido na frente da pessoa, nem a pessoa na sua frente. Não precisar de. Vocês entendem, são muitas coisas dentro da sociedade. Então, entenda que o Cristo, ele é um poder negado, mas se os corpos de Cristo comportarem bem, ele pode estar sendo gloriado com Cristo. E essa glorificação é a consciência do Espírito de Deus, né, no seu íntimo, transforma isso em palavra da vida, dá a consciência para o seu corpo físico e emocional e fica sendo gloriado com Cristo, certo? Na esquerda. Está sendo gloriado com Cristo? Maravilha. Vamos pedir um relacionamento, seu irmão. Vamos alegrar diante de Cristo e de Deus. O movimento de Deus, ele cria uma liberdade e esta liberdade pode ser uma coisa boa ou ruim, dependendo do entendimento de cada corpo em específico, e sendo o bem, ele vai confessar a palavra da vida, a verdade na presença do corpo, e sendo mal, ele vai negar esta origem. Sendo que a primeira negação, ela vai de sua própria origem. E depois, este mesmo nega a perfeição de Deus, espalhando discórdia entre um corpo e outro. Muito bonito isso, né? Muito explicativo. É tudo que eu estava tendo dito, mais uma coisa para acrescentar um entendimento perfeito. Não precisa nem explicar, só precisamos de ler outra vez. Vamos ler outra vez, vamos ver. O movimento de Deus, ele cria uma liberdade, e esta liberdade pode ser uma coisa boa ou ruim. E dependendo do entendimento de cada corpo em específico, e sendo o bem, ele vai confessar a palavra da vida, a verdade na presença do corpo, e sendo o mal, ele vai negar esta origem. E sendo que a primeira negação, ela vem de nossa própria origem, e depois este mesmo nega a perfeição de Deus, espalhando discórdia entre um corpo e outro. Deus é tão conectado com o corpo, tão conectado com o corpo, que quando você nega a si, ele fica triste, digamos assim, ele fica triste. Ele também fica negado. Ele é tão eu do corpo, ele é tão eu desse corpo, ele é tão íntimo desse corpo, que se você negar você, ele fica triste, né? Ah, eu sou uma pessoa ruim, eu não presto. Você está falando do seu eu, da sua essência, da sua origem. O seu eu é a sua própria origem. Vocês têm que entender isso, né? O eu, o espírito da criação de Deus, e o eu da palavra da vida, né? E aqui ele poderia estar sendo gloriado com Cristo, eles poderiam estar sendo gloriados com Cristo, mas de uma certa forma eles formam tudo isso uma negação. O seu eu é você gloriado com Cristo. Vocês entendam isso de todas as formas, ok? Esse texto ficou muito perfeito para vocês entenderem. Acompanhem. Tudo isso que está sendo dito está sendo de extrema importância, de extrema delicadeza, para que vocês possam ouvir essa expressão, essa vocação que eu estou usando, essa forma de vocativa que eu estou usando, ela atinge as pessoas, né, mais comum, mais simples, com essas expressões diárias, para que tudo se torne uma amplicidade dessa graça divina perfeita, ok? Peço a vocês que se inscrevam no canal e sinalize esse vídeo, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.